E aí, galera? Tudo bem? Eu não tenho como não começar assim, né? Já é minha marca registrada, né, Adriana? Tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Em meio a tudo que está acontecendo ainda, mas espero que todos estejam bem, tá? Hoje vamos continuar os nossos estudos sobre verbo, né? Espero que na aula anterior vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham conseguido entender, né? Alguns alunos já sinalizaram para mim que entenderam, que gostaram do macete para conjugar os verbos, né? Nada mais de ficar gravando 350 mil terminações, lógico que isso é uma hipérbole, mas vai chegar bem próximo disso, né? Só que não. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou a postos, né? Ou deixem lá nos comentários, tá bom? Afinal de contas, o importante é que a gente entenda. Já falei isso para vocês. Qualquer dúvida, não deixem acumular. Vamos continuar? Ó, vou tentar fazer a aula em pouco tempo. Tô tentando. Vou chegar lá, né? Então, verbo, né? Então, hoje nós vamos falar da estrutura do verbo, tá? A estrutura de um verbo é formada por radical, vogal temática e desinências, tá? Radical é a parte do verbo que determina o significado principal. Quando nós estudamos processo de formação das palavras, nós falamos um pouco sobre isso, tá? Normalmente, ela se repete em todos os modos e tempos, normalmente, sem sofrer modificações, quando são os verbos regulares, tá? Então, eu tenho aqui, ó, andar, bater, permitir. Peguei um de cada conjugação, tá? Então, ó, andar, ande é o radical, bater, bate é o radical, permitir, permite é o radical. E aí eu vou mudando as terminações conforme eu vou conjugando. Por isso, né, antigamente, então, na minha época, eu sofria, gente, vocês não têm noção, acho que é por isso que eu resolvi criar macete. Porque quando eu tinha que gravar aquelas terminações, eu quase morria do coração, né? Então, porque é o que nós chamamos de paradigma, o modelo. Sempre que vocês ouvirem essa palavra, paradigma é modelo. Um modelo de conjugação. Então, você pega o radical, que nos regulares não muda, e as terminações nos regulares vão permanecer sempre as mesmas, no presente, no pretérito, né? Mas nós já descobrimos que a gente não precisa sofrer tanto, tá? Os verbos irregulares afastam-se do modelo padrão, que é o que eu falei, este modelo de conjugação, pois apresentam pequenas alterações que podem ocorrer tanto no radical como nas desinências que nós vamos falar também, tá? Beleza? Facinho, né? Vogal temática. A palavra já diz, né? O que eu tenho que procurar, gente? Vogal. Vogal temática é aquela que se liga ao radical e dessa forma indica a conjugação verbal. Por isso a gente fala, né? Cantar. Todos, quando for a primeira conjugação. Beber é segunda conjugação. Partir, ir, terceira conjugação, né? Eu não sei se eu vou falar aqui, vou. Calma. Eu vou falar do por. Calma, não tem quarta conjugação. Veja, primeira conjugação são os que possuem A como vogal temática, né? Segunda conjugação, E, e terceira, I. Muito fácil, vocês já aprenderam isso, já ouviu o professor falar isso lá desde as primeiras séries, né? Então, isso aqui é facinho. E o verbo por? Professora, tem quarta conjugação? Não tem. E já caiu isso como alternativa na prova, né? Aí vai A, E, I, quarta conjugação. Não existe, tá? O verbo por e todos os seus derivados, né? Supor, depor, repor, compor, propor e por aí vai, né? Pertencem à segunda conjugação. Cuidado com isso, segunda, tá?
pois sua vogal temática é o E, né? Obtida da forma portuguesa arcaica poer, tá? Então, o por pertence à segunda conjugação, ok? Tá? E tema, apesar de falar tema, aqui não é redação, tá, gente? Parece, mas não é. Não é tema. Dá-se o nome de tema ao conjunto formado pelo radical e pela vogal temática. Então, gente, essa duplinha dinâmica se chama tema, tá? Na gramática. Então, ó, falar. Qual é o radical? Não é fal, ó, F-A-L, radical. O mais a vogal temática, eu tenho o tema. Simples assim. Facinho, né? Então tá bom. Desinências. As desinências são morfemas. O que são morfemas? São unidades de significação que formam as palavras, né? Que, juntos ao radical, promovem a flexão verbal, tá? E aí elas podem ser modo temporal ou número pessoal, tá? Modo temporal, a palavra já está dizendo. Indica a gente o quê? Ó, vai colar de si mesmo. O modo e o tempo, tá? Então, ó, cantávamos indica o pretérito imperfeito do indicativo, né? Se você aprendeu aqueles macetes, ó, só ir lá no macete que você vai saber o tempo e o modo. Cantasse, cantasse, indica o pretérito imperfeito do subjuntivo. Fácil até aí, tá? Eu vou explicar o macete para vocês identificarem a modo temporal e a desinência número pessoal, tá? As desinências modo temporais, quando existem, aparecem depois da vogal temática e identificam em que modo e tempo está o verbo. Então, preste atenção. Sempre que perguntar na sua prova desinência modo temporal e número pessoal, professora, como é que eu vou saber qual é qual? Primeira questão. Elas aparecem logo após a vogal temática. Então, primeiro vem a modo temporal, depois a número pessoal, se ela tiver a modo temporal. Segunda questão, que você tem que, ó, esse macete você nunca mais vai ter dificuldade de identificar. Nunca mais. Pode reparar que é sempre aquilo que repete. Ó, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, só o voz que muda, né? Você já sabe daquela parada. Voz cantáveis, eles cantavam. Ó, pode pegar, escrever, que vai ficar vá, 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 de fora a fora. É o que se repete. Modo temporal, ó. Quer mais cola do que isso? Impossível, tá? Não tem mais dificuldade de identificar. E a número, pessoal? Gente, vai indicar o número, que vocês já sabem, né? Que é singular ou plural, né? 1, 2, 3, 4, nada disso. Apesar que acaba sendo, né? Singular, plural, mais de um. Adriano morre de rir, não estou entendendo, gente. Indica a pessoa do discurso, primeira, segunda, terceira, né? Porque é eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós, vós, eles. Gente, hoje é segunda. Sabe como é que é, né? A pessoa não acorda bem. Adriano sabe disso. 8 horas da manhã, pedi muito para ver a pessoa. Vocês já estão sabendo até o horário que eu estou gravando, olha só. Já estão... Ai, a intimidade é fogo, cara. A gente acaba contando os detalhes. Não pode, gente. Eu tô gravando. Ai, esqueci. É porque vocês sabem, já tô vendo assim, vocês olhinhos lá do outro lado. Tu acredita? Agora eu vou compartilhar com vocês. Vocês acreditam que 2 horas da manhã... Sabe o que são 2 horas da manhã? Duas. Pois é. A pessoa estava estudando o verbo. Acredita nisso, Adriano? Legal. Eu teria dormido. Pois é, muito legal. A pessoa estava 2 horas da manhã estudando o verbo, estudando mesmo. E mandou hoje, professora, eu gostei do macete. Quando eu acordei de manhã, que eu vi a mensagem, eu falei, 2 horas da manhã? Que bom, né, que eu estou fazendo com que as pessoas queiram estudar às 2 horas da manhã. Eu espero que seja essa motivação. Ou será que era porque a pessoa não estava com sono e não tinha nada para fazer e aí pegou minha aula? Ó, nada disso. Acho que era mais a inspiração, né? Eu tô entendendo. Vamos continuar aqui. É melhor não ficar fazendo muita pergunta, não, porque eu sei que vocês vão responder.
Vamos lá. Então, olha só. Eu canto, ó, cante, tá? É o radical. Desinência O, primeira pessoa do singular, tá? S, desinência S, segunda pessoa do singular. Aí você vai falar assim, ué, professora, mas aqui não poderia ser modo temporal? Eu não disse que quando ela existe? E lembra do macete que ela repete? Ó, vai lá, conjuga em todas as pessoas que você vai descobrir se tem ou não. Olha, tem que repetir, tá? Canta sem desinência na terceira pessoa do singular, porque não tem a marca do singular, tá? Cantamos, desinência da primeira, do plural, né? Is, cantais. Segunda pessoa do plural, o que que eu faço? Ó, olha aqui. Radical, peguei a vogal temática, que aqui é o tema, e o resto é desinência. Beleza? Deu para entender? Acho que sim, né? Facinho? Tá? Sempre que vocês tiverem que fazer isso, e isso até no processo de formação das palavras, na estrutura das palavras, na verdade, né? Ou até no processo, primeira coisa que vocês têm que identificar, o radical. Identifica primeiro o radical, depois a gente vai para outra guerra. Se eu não souber o que é radical, não adiantou de nada, tá? Primeiro eu tiro o radical, dali eu vou desmembrando. Vogal temática, desinências, quais as que tem, tá? Bom, aí eu tenho também, ali eu falei só do modo indicativo, subjuntivo, né? O imperativo a gente já sabe que é cópia dos dois, então não muda nada. Mas nós temos as formas nominais do verbo, tá? Existem 3 tipos. Eu até falei isso na aula anterior. Infinitivo, particípio e gerúndio, não é isso? Para as formas nominais, o verbo tem a seguinte estrutura. Radical continua sendo o mesmo, porque não vai mudar para estrutura nenhuma. Vogal temática também. O tema, que a gente já aprendeu, que é o quê? Radical mais vogal temática, forma o tema, que não é de redação. E aqui o que eu chamo esse R, então? Desinência de quê, gente? De infinitivo. Por isso que é cantar, amar, beber, partir. Eu identifico que está no infinitivo pela desinência de infinitivo. E NDO? Por isso que o professor ficou falando assim, ó, gente, gerúndio termina em NDO. Porque é uma desinência de gerúndio. E acho que eu já ensinei, para quem tem dúvida aí, entre particípio e gerúndio. Ah, professora, às vezes eu esqueço qual é qual. Aqui, ó, ND. Não tem ND aqui? Ó, ND aqui. Então, cantando, falando, ó, falando, ND, gerúndio, ND. Então, é gerúndio. DO, falado, desinência de particípio, tá? Quando eu tiver dificuldade para ser gerúndio, tem que ter ND, tá bom? Show? Fácil. Meu verbo não é tão complicado assim quanto parece. Ele não quer trabalhar. Classificação dos verbos. Aí lembra o que eu falei, né? Que nós temos os regulares e os irregulares. Nós temos outros também que vamos falar hoje, outras classificações. Mas os regulares flexionam de acordo com o paradigma, que eu falei para vocês. O que é paradigma? Modelo, tá? Sempre que alguém falar, seguir o paradigma. Paradigma é modelo, tá? De conjugação. Não provocando alterações nos radicais e ou nas terminações, tá? Então, não pode ter mudança nem no radical, ó, estudo, ó, aqui os radicais todos destacados, tá? E nem nas terminações. Poxa, professora, mas como é que eu vou saber isso? Deixa eu falar do irregular e aí eu vou ensinar um macete para você não ter que ficar conjugando em todos os tempos. Caramba, eu vou ter que conjugar em todos os tempos, em todos os modos, para ver se um altera. Claro que não. Para com isso. Sabe que eu não gosto dessas coisas? Sou simples. É isso, gente. Não é para você que estava chovendo. Aqui dentro. Verbos irregulares. Verbos que não se encaixam nos modelos fixos. Ou seja, eles possuem modificações ou nos radicais
Ou nas terminações. Ou ele sofre alteração no radical, ou sofre alterações nas terminações quando são conjugadas. Então, por exemplo, eu fiz. O verbo é fazer, né? Você não fala dessas criancinhas, por isso as criancinhas, né? Eu faço. Não, né? Eu faço, eu fiz. Né? Eu estava até lá pelo Zoom esclarecendo as dúvidas da aluna, a diferença, que eles ficaram com dúvida entre o futuro do subjuntivo, né, o infinitivo pessoal. E aí eu falei para pegar um irregular para conseguir diferenciar, né? E eu não lembro se o verbo era dizer, acho que era dizer que eu dei como exemplo. Aí você fala quando eu dizer, você não fala isso, quando eu dizer. Acho que era esse verbo. Ah, quando eu disser. Não tem como, gente, você não fala quando eu dizer. Não vai rolar, tá? Então, ó, eu fiz, tu fizeste, tá vendo? Já sofreu alteração. Poxa, professora, lembra que a senhora falou que eu não vou precisar ver, vou ter que ver isso em todos os tempos para ver se umzinho altera. Se alterar uma criatura, já era. Não. Só você conjugar no presente do indicativo e no pretérito perfeito. Só. Se um sofreu alteração, já era. Já foi desclassificado. Não é mais regular. É rebelde. Irregular. Tá bom? Só nesses dois tempos ele já mostra a irregularidade dele. Beleza? Ficou mais fácil, né? Bem melhor do que eu pensei em todos eles. Bom. Atenção. O verbo estar, apesar de conservar seu radical, né? Eu estou, tu estás, ele está, eu estive, eu estarei, né? Se eu estivesse, ó, o radical é sempre o mesmo. Apresenta a sua irregularidade onde? Nas desinências. Lembra? Por isso nós falamos que é mudança para ser irregular ou no radical, ou nos dois, ou só nas desinências, tá? Então, ó, eu estou, vamos lá, estar é primeira conjugação. Lembra de modelo? Você vai pegar o regular, cantar. Eu canto. Então, todo verbo regular vai seguir esse modelo. Vai ter que ser da primeira conjugação, eu canto, né? Amar, eu amo. Não pode mudar, não pode. Porque é um modelo, né? Por isso a professora ficava mandando gravar terminações. O irregular, e aí quando chegava no irregular a gente se ferrava, né? Porque pô, não dá, cada um tem uma, né? Mas, ó, está. Então teria que ser eu estou. Porque para seguir o modelo, eu canto, eu amo. Todos eles têm que seguir, tem que ser igualzinho. Tem que conservar o radical e a terminação tem que manter a mesma. Ó, eu preciso conjugar em mais alguma pessoa para saber que ele é irregular? Não. Fugiu do modelo, já era. Quer que eu escreva? Vou escrever, peraí. Porque eu, sei lá, parece que não tá, né? Eu tenho a sensação assim. Então, vamos lá. Amar. No presente. Eu amo. Se fosse cantar, eu canto. Se fosse... Fala outro verbo aí, Adriano. Da primeira conjugação. Falar. Ó, a pessoa essa hora já não tá mais pensando em muita coisa. É muita informação. Ó, eu falo. Todos da primeira conjugação. Então, para eu ver se um verbo é irregular, o que eu faço? Estar. Ah, estar, professor, fica estar, não muda o radical. Então, é irregular. Vamos confirmar, não é só no radical. Então, o verbo é estar. Peguei o radical. Então, para seguir o modelo da primeira pessoa do presente, do indicativo, também tem que ser eu estou. É isso. Claro que não. Então, eu estou. Olha o Adriano fazendo assim, rebelde. Então, eu estou. Se eu estou, olha ele. O que ele é? Irregular, rebelde. Já alterou. Pronto, já identifiquei na primeira pessoa do presente que esse verbo é irregular. Acabou. Se ele só mudasse aqui, ele já seria irregular. Beleza? Acho que deu para ficar claro agora. Voltemos. Me sinto, gente, eu me sinto na Globo assim. Por favor, câmera, para cá. Vai dar uma figurinha excelente.
Por que a pessoa faz isso comigo? Deixa eu fazer uma carinha bonita para a figurinha. A carinha bonita ficou difícil. Por que as pessoas sempre me pegam com essas caras? Eu já... Ah, não acredito que você fez isso. Ah, meu Deus. Verbos defectivos. Ah, mas até aí, professora, eu já sabia, eu já tinha ouvido falar. Agora a senhora vai trazer mais coisas? Sim. Nem tudo é perfeito. Apresentam conjugação incompleta. Gente, olha só. Eles são verbos defectivos. A palavra já diz. Vamos assim, para gravar, tá, gente? Eu não tenho isso na gramática, não, pelo amor de Deus. Porque eu fico ensinando essas coisas aqui, eu fico imaginando. Não, eu fico imaginando o povo falando assim, aquele povo, né, de gramática, que gosta, que tinha aluno que eu fazia, aluno ia assistir a minha aula com a gramática, e o pior que eu que ensinava essas porcarias, né, eu mesmo ensino. Isso, pega a gramática, vem assistir a aula, muito bom. E aluno fica assim, ué, deixa eu procurar aqui, onde é que tem isso na gramática? Eu nunca vi. Pois é, essas maluquices não estão nas gramáticas. Tem que escrever uma sua. Tem que escrever uma minha com as loucuras, né? Gramática surtada da professora Denise. Então, por favor, verbo defectivo é um verbo com defeito. Não existe esse conceito na gramática, pelo amor de Deus. Tá? Defeito de fabricação. Isso aí, ó, Adriano já ampliando já o conceito. Vou chamar o Adriano para me ajudar. Né? Verbos defectivos apresentam conjugação incompleta. Por quê? Porque ele tem um defeito, ele é deficiente, tá? De inteligência. Então, ó, reaver, vamos lá, reaver. Eu reavo. Precaver, eu precavo. Ah, ficou legal, né? Claro que não, né? Então, já pensou falir? Eu falo. Ó, peguei o radical. Lembra do manter sempre o paradigma? Então, ó, falir no presente do indicativo, eu falo. Não é isso? Eu falo. Como é que você vai diferenciar o falir do falar? Se ficou falo no falir e falo no falar. Então, não pode. O que acontece com esses verbos defectivos? Eu não conjugo em algumas pessoas. Não tem como, tá? Então, ó, eu falo, tu fales, não tem como, tá? Então, abolir, eu abolo. Já pensou, eu abolo? Meu Deus do céu, não dá, tá? Então, são verbos que eles apresentam conjugação incompleta. Eles não são conjugados em todas as pessoas, tá? Beleza? Vai. Ah, tá. Existem 3 tipos de verbos defectivos. Os pessoais, os impessoais e os unipessoais, tá? Verbos defectivos pessoais. Verbos que não são conjugados, isso aí a gente já sabe que eles não são conjugados em todas as pessoas, né? Devido a fatores morfológicos, semânticos ou fonéticos, né? Como eu precavo, não dá, né? Então, aí nós temos falir, banir, reaver, colorir, eu coloro. Pessoal, eu coloro? Né? Demolir, adequar. Então, não tem como. Verbos defectivos impessoais. Verbos que não apresentam sujeito. Por isso, né? A gente fala assim, ó, os verbos impessoais, a oração sem sujeito. São os verbos impessoais. A gente ouve isso tanto em análise sintática. Né? Eles não apresentam sujeito, não possuem as pessoas, sendo conjugados sempre na terceira do singular, tá? Por isso, quando a gente estuda lá em análise sintática a oração sem sujeito, o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular, porque o verbo é impessoal, que você tanto ouve falar e não entende por quê. Ele é um verbo defectivo, carente, tá vendo? Os principais verbos impessoais são o verbo haver, não é isso? Com o sentido de existir. O verbo fazer, indicando o tempo, transcorrido. Tudo isso a gente fala em análise sintática, tá? Em concordância. Verbos que indicam fenômenos atmosféricos, né? Faltou um S aqui, de concordância. Gente, sabe como é que é, né?
a idade, o tempo, a hora, a pessoa devia estar às 2 horas fazendo isso aqui, dá nisso. E da natureza, com os verbos chover, nevar, como os verbos chover, nevar, ventar, anoitecer, escurecer. Já pensou? Eu chovo? Não, gente, não dá, né? Verbos defectivos unipessoais. Verbos que apresentam sujeito, mas que são conjugados apenas, por isso une uma pessoa, na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, tá? Não confunda com o impessoal. O impessoal é só terceira do singular. Unipessoal, terceira do singular, terceira do plural. Os principais verbos unipessoais são os verbos relacionados com as vozes dos animais, né? Latir, miar, cacarejar, mugir, né? Verbos que na terceira pessoa do singular se relacionam com o sujeito representado por uma oração, né? O sujeito oracional, que nós vamos falar isso em orações. Cumprir, importar, convir, doer, prazer, parecer, ser, tá? Quando nós falarmos isso em orações, vai ficar muito mais fácil, tá? Tá bom? Fiquem tranquilos. Atenção! Para os casos em que ocorre ausência de determinada forma verbal, professora, tá, a senhora já falou dos defectivos, eu já sei que eu não posso conjugar em todas as pessoas. E aí, o que eu faço se eu precisar colocar esse verbo no meu texto, por exemplo? Preciso escrever um bilhete para a senhora. Mas esses verbos? Bom, deixa eu pensar num verbo que você conseguiria fazer isso. Não sei, né? Tudo bem. Deve-se recorrer a quê? Sinônimos, tá? Ou mesmo locuções verbais, tá? Então, por exemplo, reaver, eu troco por recuperar. Eu recuperei a confiança no bem. Abolir, eu troco por revogar, por cancelar. Então, eu revogo as disposições em contrário. Só trocar por um sinônimo. Beleza? Verbos anômalos. Ih, que nome bonito, só que não. Sofrem profundas alterações no radical, né? E são esses dois aqui, ó, serir, esse casalzinho. Serir, tá? Ser e ir são verbos anômalos. Esses aqui são anormais. Gente, não tem isso na gramática, esse conceito, tá? Só para lembrar. São verbos anormais. Ser e ir é esse casalzinho, só esse casalzinho, tá? Por quê? A alteração dele, ó, eu sou, beleza? O radical não é C, S, perdão, S. Ó, aqui até aqui tranquilo. Tu és, já mudou o radical completamente, termina a ação, caramba, 4. Nós somos, vós sois, eu fui. Ó, eu fui, já mudou mais ainda. Então, ele sofre alterações radicais. Ele é anormal mesmo, tá? Então, era, serei, seria, seja, tá vendo? Ir, eu vou, tu vais, ó, ide, fui, beleza? Então, aí botei aqui outro seria, irei, irá, vá, que eu vá. Então, sofre alterações, assim, profundas no radical, mudam mesmo. Então, ser e ir, eles são verbos anômalos. Anômalos, gravem esses dois. E os verbos abundantes possuem duas formas de idêntico valor. Gente, é uma abundância, por isso é abundante, está sobrando, gente, tá? E aí eu botei havemos ou emos, constróis ou construís. Então, eu tenho, ó, os particípios regulares e os irregulares, que é o que geralmente acontece, tá? São nos particípios. Ó, acendido, que é regular, e aceso, irregular. As duas formas estão corretas. Eu tenho duas formas. Pegado e pego, imprimido e impresso. Existem as duas formas. Expulsado e expulso, entregado e entregue. Professora, mas como eu vou saber que um é regular e um é irregular? Calma, não fique nervoso. Vamos lá. Particípio regular sempre vai terminar em DO, tá? Eu vou conjugar com ter ou haver, né? Estudado, acendido.
tá? Aí esses verbos estão perdendo a forma regular em virtude da preferência pela forma reduzida, que é a irregular, tá? Então, particípio regular, como é que eu vou identificar? Primeiro, ele termina em DO. É aquele que a gente sempre aprendeu, né? Gerúndio ND, particípio DO, regular, tá? E o irregular? O irregular termina em TGS, tá? É o particípio curto, particípio reduzido, tem várias formas que chamam, tá? Eu conjugo com ser ou estar, né? E aí, ó, feito, pego, aceso. Tá vendo? Quer identificar? Fugiu daquele padrão de DO, que é padrão, ó, regular, tudo certinho. Ele é irregular, tá bom? E aqui, ó, no Brasil já é aceitável o uso com qualquer verbo auxiliar, ser, ter, estar, haver, para o particípio irregular. Ele é tão irregular que ele está aceitando qualquer negócio, né? E regras. Tem regras para usar esses particípios duplos, tá? Que são esses verbos abundantes. Como é que é a regra? Primeira regra. As formas regulares são empregadas na voz ativa, com auxiliar ter ou haver. Então, preste atenção. Vamos pensar aqui, vou eu, né, para minhas histórias. O que é vamos pensar regular, né? Você vai lembrar de regras, segue um padrão, ó, regular, todo certinho, né? Regular sou eu. Irregular, o Adriano. Segue padrão nenhum, fica rindo na minha aula. Não pode. Irregular, totalmente irregular. Porque eu não admito isso nas minhas aulas. Eu dando aula aqui super séria, concentrada, e a pessoa rindo. Pode isso? Não pode, eu não admito isso, porque eu sou a pessoa que mais dou aula séria aqui nesse curso. Então não pode isso. Tem uns outros piores do que eu aqui, só para deixar registrado. Espero que eles não ouçam nem assistam a esse vídeo. Não conte, né? Eu tenho a idade, tudo a meu favor, tem um povo novinho aí que é meio surtado. Sem nomes. A gente fala os milagres, mas não conta o nome dos santos, né? Vou até fazer, tem um doido aí que eu falei, vou fazer uma aula com ele, meu Deus do céu, vai imaginando, né, Adriano? Vai ser muito legal. Vamos ser presos, vamos direto, camisa de força, de presente. Vai vir figurinha dessa aula. Vamos lá. Hã? O que vai vir de figurinha dessa aula. Então, olha só, formas regulares. Vai seguir aquele padrão, termina em DO, já sei disso. Ele é todo certinho. E eles só são empregados na forma ativa, beleza? As formas irregulares, particípio curto, que a gente chama, ou reduzido, são usados na voz passiva. Então, olha só, já é irregular, meu filho, tem que sofrer mesmo. Paciente, lembra do paciente, sofrimento? Pois é, desse jeito. Voz passiva. Então, primeira regra para eu identificar. Voz ativa, só irregular. Voz passiva, irregular. Vamos lá. A forma irregular varia em gênero. A regular fica invariável. Lembra que por isso que eu quis ensinar? Regular, ele é o quê? Não é obediente, Adriano? Igual a mim. Quietinho, comportado. Então, desse jeito. Então, a forma regular desse jeito, você sabe que a coisa aí não está certa, né? Então, olha só, a forma regular não sou eu, mas tudo bem. O regular não é igual a mim, tá, gente? Ele é obediente. Ele segue as regrinhas, ele termina em DO, certo? Ele está só na voz ativa. E se ele é regular, todo certinho, segue regras, ele fica invariável. Ele não flexiona. Nem para o masculino, nem para o feminino, nem para o plural, nada. Não tem isso. Ele termina em DO e acabou, e não tem conversa. O irregular, aí já viu, né? Ele é uma bagunça geral, né? Vamos embora, eu estou aceitando qualquer negócio. Então, olha só. Os assassinos tinham matado o presidente. Não era nosso. Os assassinos tinham matado o presidente. Adriano, você quer minha demissão? Os assassinos desse vídeo rola, você vai ter que editar esse negócio. Os assassinos, aí eu fiquei repetindo a frase, tinham matado o presidente. Então, olha só,
Terminou em DO. Terminou em DO? Regular. Olha o obediente. Quem matou? Os assassinos. Está na voz ativa? Cumpriu a segunda regra. Eu sou obrigada a usar o regular. Está na voz ativa. E não flexiona. Os documentos foram entregues por ele. E agora? Quem entregou? Os documentos estão sendo entregues. Está sofrendo a ação. Voz passiva. Então, eu posso usar o regular? Posso usar o regular? Não. E aí, foi para plural. Regular acontece isso? Não. Regular só termina em DO, ele não quer conversa com ninguém porque ele é muito certo, ele segue regras. Então, irregular. Beleza? Deu para entender? Foi? Deixa eu ver. Nos verbos trazer, chegar e empregar, apenas o particípio regular é aceito. Então, é trazido, tá? Pelo amor de Jesus Cristo, ele havia trazido, não é trago. Tá? Puxa. Chegado e empregado. As formas trago, chego e empregue não são aceitáveis, pelo amor de Deus. Tá? Então, ele tinha chegado cedo e não ele tinha chego. Né? O presente foi trazido por mim. O presente foi trago por mim? Claro que não. Tá? Não tem como. Esses aqui só aceitam essas formas. Por que é importante eu saber isso? Inclusive, eu tinha uma questão na apostila, não sei se é essa apostila, porque já caiu isso em prova. E a questão, se eu não me engano, era a água... Vamos aqui. A água foi benta ou a água foi benzida? Se eu não me engano, era assim. E aí dava dúvida. A água foi benta ou a água foi benzida? E aí, Adriano? Chuta. Não, não pensa muito, não. Qual que você ia achar que tinha mais cara? Porque o que o aluno faz é isso. Tem mais cara. Que tem mais cara? A água foi benzida? Não é coisa que... Não tem jeito, cara. Ele já tem mais cara. Aí, se eu sei as minhas regrinhas, eu vou lembrar. Primeira regra. Se foi, está sofrendo o quê? Ação. Não está sofrendo ação? A água está sofrendo ação? Então, está na voz ativa ou passiva? Passiva. Se está na voz passiva, é regular ou irregular a forma que eu tenho que usar? E vamos lá, ativa certinho. Então, é voz ativa, né? Regular. Porque ele é certinho. Passiva, sofrimento, porque é rebelde. Irregular tem que sofrer. Só para vocês gravarem. Tá? Irregular tem que sofrer. Então, vamos lá. Se está na voz passiva, não é isso? Tem que ser forma regular ou irregular? Irregular. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber. Irregular. Outra questão. O particípio regular, ele altera? Regular, ele é todo certinho, vai pensando. Não pode alterar. Ele termina em quê? Ele é regular. Ele segue a regra do DO. Não, eu aprendi, titia Teteia me ensinou lá no primário que terminava particípio e termina em DO. Não pode mudar. Esse é o regular. Ele é tudo certo. Não. Eu termino em DO e eu não mudo, não tem conversa. Não adianta. Posso usar o regular, então, aqui? Já está dizendo quem é que eu tenho que usar. Posso usar DO? Não. Já começa por aí. Aqui já tinha... Se eu já sabia do obediente, do regular, poderia ser benzida mesmo se eu sabendo, sem eu lembrar de ativo e passivo? Benzida poderia? Ele pode variar para o feminino, para o plural. Gente, o regular é muito obediente, ele não faz essas coisas. Ele não tem essas tragédias. Não tem. Então, olha só. A água foi benta. Terminou em TGS. Forma reduzida, irregular, voz passiva. Questão de prova que uma galera se arrebentou.
Se ligou? Parece fácil identificar fora de um contexto, fora de uma oração, mas na prova isso pega você. Então, ó, siga assim. Primeira regrinha que você tem que gravar. Participe regular, ele é obediente. Então, já vou eliminar aquilo que está com DA, DOS, nada disso. Ele é obediente, ele... Não. Eu sigo as regras, por isso eu sou regular. Eu termino em DO e acabou. Não tem conversa, não adianta suborno. Beleza? Ficou fácil assim para gravar, gente? Tá? Vamos lá, a gente não perde questão. E, por último, nós vamos falar de alguns verbos que eu chamo de verbos parentes. Pois é. Sabe aquele parente que te incomoda? Mas aqui não. Aqui os parentes, eles são bonzinhos, eles são maneiros, eles te ajudam. Se você seguir a regra dos parentes, você não vai errar mais. Espera aí que eu vou apagar meu quadro para eu mostrar os parentes para você. Sabe, aquela questão, isso cai muito na prova. Principalmente a banca militar. Eles amam usar esses parentes aqui. Amam. Amam. Quando eles colocam verbo na prova, eles amam colocar os parentes. Que porcaria de parente é esse, professora? Eu nunca vi isso na gramática. Você sabe que eu sou meio louca, já vão se acostumando. Tá tudo normal. Deixa eu ver aqui. Eu vou começar com entreter. Entreter é legal. Entreter. Professora, vamos lá, como é que conjuga esse verbo? Eu entretive, ele entreteu. Esse eu acho até que é fácil, né? Como é que eu conjugo? É muito difícil. Sempre que acontecer isso, você vai conjugar, não sei se o Adriano está visualizando aí, o parente. Pega o primo dele. Depois você conjuga o resto. Que olha, se você fizer isso com ter, com por, com o ver, vou falar do ver, um caso especial, né? Mas também com ver e o vir. Teve dúvida, pega o primo, tá? Como exemplo. Vai lá, pede ajuda. Vem cá, me ajuda aqui. Calma assim, peraí que eu vou pegar a canetinha. Entreter. Qual o verbo que eu vou conjugar aqui? Quem é o primo? O ter. É muito mais fácil eu conjugar o ter do que o entreter, porque a prova vai me induzir a erro. Você pode pegar as questões que você é induzido a erro. Então, olha só, ter. Como é que é? É pretérito imperfeito. Eu tinha. Pretérito perfeito. Ontem eu tive. Hoje eu tenho. Beleza? Não é fácil? Eu tinha, eu tive, eu tenho, tu tiveste, ele teve. Conjugo normal o verbo ter. E depois eu boto o parente dele, ó. Entre, tinha. Entre, tive. Entre, tenho. Se você tentar conjugar sem um parente, você erra. Quer ver um verbo que acontece muito isso? Propor. Propor. Eu propunha, esquisito. Ele propuseste, eu propus. Eu sei que eles vão botando umas alternativas que você fica assim. Então, vamos lá. Quem é que eu vou conjugar para ficar mais fácil? Por. Eu pus. Tu puseste. Se ele pusesse. Se ele pusesse. Tá o pretérito imperfeito do subjuntivo. Como é que fica o propor? Se ele propusesse. Se você conjugar o por, você não vai errar. Mas tenta fazer isso sem conjugar o parente para você ver no que dá. Ó, 90% de chance de você errar, eu garanto. É induzido ao erro, não tem jeito. Deixa eu ver um aqui. Esse sempre cai, do tem, deixa eu ver, do vem. Vamos lá. Ó,
Aí nós temos, agora vocês vão surtar. Quanto tempo eu tenho de aula? Faltam 15 minutos. Misericórdia. Ai, não dá, gente. Eu tento fazer uma aula menor. Eu vou tentar fazer uma aula de 10 minutos um dia. Um dia! Eu não sei quando isso vai acontecer. Mas não dá, gente. Senão vocês falam assim, eu não entendi nada. Vamos lá. Ver e vir. Pode olhar questões de provas, que eles adoram usar esses dois verbos, principalmente. Aí é que está... Opa, quem mandou você avançar? Larga de ser desobediente, que a aula não acabou. Deixa eu botar aqui, que ele está muito desobediente. Principalmente no futuro do subjuntivo. Tá? Agora vocês vão falar, ai, caraca, jura? No futuro do subjuntivo, tá? Ó, quando eu, não era isso? Quando tu, quando ele, quando nós, quando vós, quando eles. Né? E aqui é a mesma coisa. Quando for ver, quando for vir, eu tenho que tomar cuidado com este verbo. Quando for ver, é quando eu vir. E aí, lembra aquele macete, né? De vir, vir, vir. Serve para cá também. Vir, vir. E aí eu pego eis, mos, des e em. Mesma coisa. Não vou fazer o tu, eu, não vou fazer o ele. Ó, eis, mos, des e em. O que você... Ó, presta bem atenção no que eu tô falando. Ué, professora, mas o vir é esse aqui. Quando for ver... Então, você sempre que colocar um dos dois, você coloque os dois no teu rascunho para você conseguir visualizar, senão confunde mesmo. Você é induzido ao erro, não tem jeito. Você na fala, você é induzido ao erro. Então, ó, o ver é vir. E o vir? Vier. Aí você vai falar, lógico, professor, mas quando coloca isso na frase, você é induzido ao erro. Não tem jeito. E você, o vir, tudo bem, você falar vier, mas o ver, você falar vir, por isso o correto é quando eu ouvir, não é quando eu ver. Quando eu ouvir, ouvir. Beleza? Pois é. Você fala assim, caraca, acabou com meus sonhos, eu sempre falei quando eu ver. Pois é, acabei com seus sonhos. Aí você vai falar assim, o que que tem um parente a ver com isso? Pois é, né? Quer ver? Intervir. Vou pegar o intervir aí. Intervir. Aí vem na prova, né? Quando eu intervir na reunião. O que que tem de errado? Vai dizer para mim que você acha que tem alguma coisa errada. Quando eu intervir na reunião, tá certo, professora. É, porque eu não fiz o macete, né? Qual é o verbo que eu estou conjugando aqui? Quem é o parente dele? Quem é o parente? É o ver ou é o vir? O vir. Então, qual é o correto? Quando eu intervier. Não é quando eu intervir. Mas quando você pega a questão, você fala que não tem nada de errado. Você fala, a professora já falou, é só pegar ele no infinitivo, bota eis, mos, des e em, bota a culpa em mim. Ainda põe a culpa em mim. Desse jeito. Então, por isso que eu estou destacando esses aqui. Esses aqui são safados, são sem vergonhas. Então, olha só. Intervir é intervir. Beleza? Pode fazer essas alternativas que vocês vão verificar como você vê a questão e você é induzido ao erro. Você acha que não tem nada demais e você erra. Então, eu aqui estou conjugando o vir e não o ver. Acho que deu para entender, não deu? Beleza? E aí? Fala, graças a Deus, professora, chega. Não quero mais saber de parente, não. Os parentes, tá? Vamos exercitar, tem umas questões lá com isso. E vocês vão conseguir fazer. Se seguirem os parentes. Conjuga sempre o parente. Que você vai acertar a sua questão. Garanto para você. Tá? Você vai falar assim, caraca, se eu não fizesse o primo dele, eu ia errar.
E aí, gente, finalmente, né? Fala, acabou. Né? E como sempre, eu trago uma reflexão para vocês. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, é o meu caso, gente. Você é uma pessoa rica, viu? Pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. E é verdade, gente. Invista nela. Como é que eu vou investir? Estudando. Augusto Cury, que eu amo, né? Então, estude. Você estará investindo na sua inteligência. Inclusive, ontem eu assisti a um vídeo que falava disso, de vencer batalhas com inteligência. Não era tanto com força, tá? Era com inteligência. Beleza? Um beijão para vocês e espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus.